E o Influenciadores está de volta, hoje recebendo a Anete de Castro, uma executiva que tem se destacado no mercado de trabalho. Por 2 vezes foi eleita pelo jornal Valor Econômico uma das 10 melhores executivas do Brasil. Mas não é de hoje que você conhece o significado da palavra trabalho, Anete. É verdade que desde muito cedo, ainda criança, você começou a trabalhar? Claro, faz parte na Inglaterra, né? Com 11 anos a gente começa a trabalhar dia de sábado. 11 anos? Aí você vai e escolhe um lugar para trabalhar, que seja numa farmácia, que seja entregando cartas, carteiro, né? Nos correios. E era a nossa mesada, né? A gente não recebia mesada, a gente trabalhava por mesada. Exatamente. E nas férias escolares também, tanto da escola como da universidade. Você lembra bem dessa época? Ah, demais. Adorava, fazia caixinha, viajava muito com o dinheiro que eu ganhava. E aprendi muito. E é uma coisa que, ao longo da minha vida profissional aqui, eu sempre lembro as pessoas que trabalham comigo. Eu trabalhei como faxineira numa fábrica de refrigerantes. O primeiro ano eu era faxineira, o segundo ano eu fui promovido para supervisora. Olha só. Aí o pessoal dizia, e aí? Eu disse, não importa o que a gente está fazendo, a gente precisa fazer bem. A gente precisa desempenhar da melhor maneira que a gente puder, mesmo se a gente está lá por muito tempo ou por pouco tempo. Eu entregava folheto nos sinais, eu era guarda salva-vida no centro esportivo da minha cidade durante muitos anos, eu gostava muito de esporte. Fui para a Iugoslávia como guia turística. Nossa. Fiz muita coisa. É onde a gente aprende a viver, né? Você foi guia turística também? Fui guia turística na Iugoslávia. Agora, conta uma coisa, essa necessidade, os jovens precisam obrigatoriamente ter essa experiência no mercado de trabalho antes de se formarem? É tradição mesmo na Inglaterra? Não é uma obrigação, é um prazer na realidade e ajuda a gente a escolher, ajuda a gente a entender o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir. E eu não nego, quando eu entrei na Shell, para entrar na Shell no programa de training naquela época, eram 4 dias de entrevista. E depois, quando eu consegui entrar, perguntei ao chefe de RH por que eu fui escolhida. Ele disse, porque você tinha uma diversidade de trabalhos durante as suas férias. Então, essa diversidade tanto de trabalho como de lidar com pessoas diferentes, isso constrói a pessoa, né? E no final, na nossa vida profissional, nós somos a pessoa que a gente construiu. Sem dúvida. Então, trabalhar é excepcional. O meu filho, quando ele foi morar na Inglaterra, ele foi trabalhar num trade, que a gente conhecia o pessoal de trade, etc, etc. Mas logo em seguida ele chegou para mim e disse, mamãe, eu quero trabalhar num pub, quero ralar. Eu disse, com certeza. E foi, trabalhou em pub, trabalhou em restaurante. E isso constrói o espírito da pessoa, a alma da pessoa, ensina a pessoa a lidar com vários momentos e várias vidas, né? Porque às vezes a gente escolhe uma vida e a gente se exclui naquele caminho de vida. Não é uma cultura tão parecida com a nossa. Você acha que o Brasil poderia se aproximar um pouco da Inglaterra nesse quesito de formação já desde muito cedo desses jovens? Eu acho que a gente protege demais, sobretudo as pessoas com maiores recursos. De maior poder aquisitivo. A gente se protege demais, a gente protege demais os nossos filhos. A gente só aprende caindo e se levantando, né? E não é à toa que a gente vê os melhores jogadores de futebol saíram da favela, não saíram de famílias protegidas, né? As pessoas precisam aprender a ralar, né? Precisa aprender a sofrer, precisa ter decepções também na vida. A gente precisa ir construindo a nossa vida dessa maneira. E trabalho, todos vão dizer, se você for perguntar aos avós, eles vão dizer, trabalho não dói, né? Não faz mal a ninguém. Né? Engrandece, né? Exato. Agora, essas experiências informais que você teve antes do teu primeiro emprego formal, tem alguma delas que você acha que te marcou mais? Eu adorei ser guia turístico. Na realidade, quase que eu larguei a Shell para ficar por lá. Fui morar na Iugoslávia com um grupo de pessoas realmente que estavam ralando, estavam fazendo a sua vida num país pouco conhecido naquela época.
A gente se levantava 3 da manhã para receber os aviões vinham, despachávamos os turistas, recebíamos outros. Uma vida de hotel, de mudança constante, muito legal. Quase que fiquei. Quase, né? Quase. Você falou muito da Shell, né? Você tem falado muito da Shell, que é uma gigante, né? Agora, como é que você chegou especificamente até essa empresa? Por acaso. Nossa. Por ter feito línguas na universidade, o meu curso era de 4 anos. Então, normalmente no último ano da universidade da Inglaterra, você começa a mandar seus currículos e vem o que a gente chama a ronda do leiteiro, né? Que todas as empresas vão procurando os melhores estudantes. E eu, na realidade, eu tinha feito um tipo concurso para entrar no equivalente do MI6 da Inglaterra, porque eu falava russo e serbocroata, né? E eu passei, então eu já tinha um emprego, já no início do meu último ano da faculdade. Um emprego super legal, garantido, eu ia fazer traduções, escutar rádios, coisas assim. Então eu estava super tranquila. E durante o ano, os meus amigos todos começaram a buscar emprego, começaram a ficar aflitos, mais que chegava mais perto do tempo das nossas provas finais, que era para todo mundo estar tranquilo. E eu não queria ficar fora dessa confusão, então eu comecei a mandar currículo também. Eu acho que eu estava muito relaxado quando eu fui para a Shell para a entrevista. Estava super relaxado, na realidade eu não precisava de um emprego. Eu busquei recursos humanos, porque infelizmente naquela época quem ia para o recursos humanos é que não tinha tomado uma decisão, então era um pouco mais genérico, recebia estudantes de todas as formações. Né? Eu estava muito relaxado na entrevista. Aí entrei. Acabou dando certo. Entrei, aí quando eu comecei a ver o que tinha lá dentro, não era possível eu ficar lá traduzindo e fazendo o trabalho do MI6. Te fascinou essa área dos recursos humanos, Anete? Sempre lidei muito bem com pessoas e a Shell é uma empresa que realmente ela vê 360, né? Eu fui muito privilegiado, na realidade. A minha primeira chefe era uma chefa. Era mulher, era a única mulher gerente da Shell naquela época. E ela ensinou vários pontos para mim sobre lidar com pessoas, né? Então ela diz, Anete, primeiro a gente é mulher e a mulher a gente vai ter que ser. Então não vem para mim dia de quarta-feira porque eu faço meu cabelo quarta-feira à tarde porque eu preciso estar sempre bem. Não me procura 1h da tarde porque eu faço uma meditaçãozinha porque eu preciso estar bem e equilibrado. Então ela deu para a gente um lado muito mais humano atrás de recursos humanos, que naquela época, sem dúvida, era muito mais técnica. Obviamente, a gente cuidava de todas as áreas de DP, os expatriados, salários, benefícios, etc, etc. Mas a gente foi muito mais no lado de treinamento e desenvolvimento das pessoas. E foram quase 4 anos assim, de aprendizagem fora de série. E, obviamente, foi isso que acabou te levando a fazer o mestrado em gestão de pessoas. Isso. Como é que foi essa experiência na Escola Politécnica de Londres? Não, foi... O curso em si também foi muito mais no conhecimento das pessoas. E entender como que a pessoa trilha a sua carreira, como ela se prepara, os conflitos, como você vai resolvendo esses conflitos. Então, eu acho que foi uma abertura grande, porque eu era muito jovem, né? E a gente é menos consciente das dificuldades do próprio ser humano naquela época. Então, eu acho que despertou em mim um lado que talvez eu não conhecia tão bem. A gente pode dizer hoje que a Anete é uma executiva mais do que de negócios, uma executiva de pessoas, que gosta de pessoas? Na medida que a gente vai crescendo na nossa carreira, a gente é muito menos técnico e a gente é muito mais gestor de pessoas, né? Assegurar que a gente está com as pessoas corretas ao nosso redor, no lugar certo, que as pessoas estejam bem.
na medida que você escolhe o seu caminho profissional, tem caminhos que te obrigam a ser muito mais humano do que um simples técnico na sua carreira, né? Hoje fala-se muito que as habilidades interpessoais de relacionamento, elas estão se sobrepondo até mesmo à capacidade técnica. Isso é uma tendência ou é algo que veio realmente para ficar, na tua opinião? Ele vai não só ficar, como ele vai ficar ainda mais importante. Sobretudo na medida que a gente passa a ter uma vida muito mais tecnológica, né? Sim. Inclusive, não vai ter empregos para todas as pessoas que a gente vai ter nesse mundo. Então, a gente vai ter que saber como lidar com as pessoas e as ansiedades das pessoas na medida que essa transição passa a acontecer. Agora, você lidar com pessoas não te impede em nenhum momento de você ter o conhecimento que você precisa para lidar com as pessoas, né? Então, eu acho que cada dia mais a gente vai ter que ter uma capacidade de trabalhar com as pessoas e de tirar das pessoas aquilo que eles têm realmente de competências natas dentro de cada de melhor, né? Isso. Falar em pessoas, quem foi que você conheceu em Paris que, de certa forma, também essa pessoa foi decisiva para que o Brasil passasse a fazer parte da tua vida? Você lembra exatamente quem você conheceu em Paris que também te ajudou, te incentivou, te influenciou a vir para o Brasil? O Edson Queiroz Filho. A gente foi assistir ópera juntos com ele na época. Foi um ano antes de eu vir para o Brasil. Então, quando eu terminei decidindo vir para cá, meu cunhado já trabalhava no Grupo Edson Queiroz, ele tinha entrado para abrir as exportações. E ele viu que eu estava com dificuldade nas primeiras semanas e falou com o Edson Filho. O Edson Filho, não, chama a Nete, que ela venha trabalhar com a gente. Ele dirigia a Smalltech na época. E eu dizia, mas eu não falo português, o que eu vou fazer numa fábrica? Também numa fábrica, eu vou fazer o quê? Você nunca tinha trabalhado numa fábrica? Eu não, não. A fábrica, eu tinha trabalhado na fábrica de refrigerante, né? Mas como faxineira. Mas... E depois supervisora. Mas aí eu nunca tinha pensado em ir para uma fábrica assim. Mas o Edson Filho, ele foi excepcional. Me questionou, me colocou para trabalhar desde o início. Ele que dirigia, eu trabalhei uns 10 anos com ele direto. E me deu as primeiras oportunidades e sempre me apoiou em tudo que eu estava fazendo, pensando, falando. Foi muito legal. E aí você, logo quando você entrou na empresa, você imaginava naquela época que um dia chegaria à superintendência, a CEO da Smalltech? Apesar de tudo que se possa imaginar, das pessoas que chegam aonde chegam, eu não tinha uma ambição de chegar em algum lugar. Eu tinha uma obrigação de fazer aquilo que eu mesmo achava que eu poderia fazer, que era fazer o melhor de mim. Então, fazer o melhor de mim, você ia trilhando o seu caminho. Eu fiz, logo no início, eu trabalhava com as exportações. Eu não era comerciante, né? Então eu sou muito mais do lado humanista, né? Então, começar com a exportação, que nada mais, nada menos é do que uma venda para fora, né? Já foi uma mudança muito grande para mim e daí fui absorvendo as importações. Quando o Brasil abriu em 91, 92 com cola, assumi todas as importações e passei 20 anos da minha vida no mercado internacional de negócios. Viajando muito. Bastante. Agora, quantos anos você chegou a ficar na Smalltech? No Grupo Edson Queiroz eu passei 33 anos. E o quanto essa experiência te modificou enquanto profissional? Não, me formou, me fez o profissional que eu sou. Eu acho que a vantagem era a diversidade de todas as áreas que eu lidava, porque eu lidava com exportação de fogão, exportação de castanha, então eu tinha várias áreas, a importação de todos os equipamentos, insumos, então eu tinha uma diversidade de áreas para trabalhar, que foi a grande experiência que eu tive. E em 2003 assumi a superintendência da Smalltech da Cascaju,
duas empresas totalmente diferentes. Às vezes eu nem falava para as pessoas, porque as pessoas não entendiam. Como é que você podia dirigir uma empresa de alimentos e uma empresa de linha branca, né? E também eu não estava preparado para assumir uma fábrica. Eu acho que é o tipo de decisão que só empreendedores fazem. Não toma a decisão em cima do currículo, e sim em cima de experiência e intuição. Então eu não estava preparado para isso de maneira alguma. Mas creio eu que eu fiz um trabalho legal e para mim foi excepcional em termos de conhecimentos. E deu certo. Totalmente. Anete de Castro está com a gente hoje aqui no Influenciadores. A gente volta já.